Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você João 3,2. Diz assim: Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então aqui, Nicodemos, ele foi até Jesus de noite. Por quê? Ele era um homem, bem posicionado, ele era um homem rico, ele tinha uma posição, diante a parte da religião daquela época. Ele precisou, se despir da sua religiosidade e procurar Jesus. Aqui Nicodemos, ele deu um passo muito importante na sua vida. Ele foi até Jesus. Jesus, ele chama todos nós. Aquele homem, ele viu que Jesus era diferente, que ele não realizava aqueles milagres que ele fazia em vão. Nicodemos viu pessoas sendo curadas de lepra. Ele viu pessoas sendo curadas de cegueira, de paralisia, de tantas coisas. Pessoas que viviam afastadas de Deus, da sociedade, da sua família. Porque pessoas cegas, leprosas, naquela época, eles eram considerados pecadores. Alguém que tinha acontecido alguma coisa, que foi castigado e que aquela pessoa tinha que ficar longe de todos. Era era esta consciência deles, a concepção deles. Então, toda vez que Jesus se aproximava de alguém e esta pessoa era curada, que ela voltava para sua família, para sua casa, para os seus negócios, ela tinha sua identidade devolvida novamente. Ela tornava a vida, mas foi necessário que esse homem desse este passo. Ele foi até Jesus. Ele foi durante a noite, para que ninguém visse, para que ele não fosse julgado, para que ele não fosse criticado. E muitas vezes, isso acontece conosco. Você recebe um convite de alguém para ir na igreja, mas você fica com vergonha, você não quer ir, porque o que a minha mãe, o que o meu pai, o que o vizinho, o que fulano vai pensar. E você, termina não indo. Mas nós precisamos ir até Jesus. Jesus, ele usa pessoas para falar do amor dele, para falar dele, para te dar uma vida nova. Jesus disse para Nicodemos, se você ler o versículo de número 3, Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo para que pudesse ver, e para que a pessoa pudesse entender também as coisas do reino. Porque aquele que é espiritual, ele discerne as coisas do espírito, está escrito na palavra. O que é carnal, as coisas da carne. Mas quando nós nascemos de novo, e nós temos a nossa vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, nós somos cheios do Espírito de Deus, nós temos um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, e nós conseguimos discernir as coisas no Espírito. Como, por exemplo, a palavra diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Então nós entendemos que não são contra pessoas que nós lutamos diretamente, que a nossa luta, ela é espiritual, contra hostes e principados da maldade, em lugares celestiais. Então nós precisamos entender isso. Eu vou usar um exemplo, a depressão. A depressão, ela começa com uma tristeza, que nada mais é que um espírito de tristeza que vem e se aloja na pessoa, tirando a alegria dela, tirando a vontade dela, o ânimo dela,
de fazer as coisas, de sair, de passear, de viajar. Então, isso hoje tem acontecido muito com os nossos jovens. Eles estão sendo acometidos por esse mal e nós precisamos estar vigilantes. Vigie. Se o teu filho, um primo, um parente está só fechado no quarto, não quer sair, só quer ficar nas redes sociais, só quer ficar na frente de um play, só quer ficar jogando, isso não é normal. Então comece a observar isso. De repente também esse jovem, ele está gostando de alguém, não está sendo correspondido. Então tudo isso nós precisamos observar. É algo silencioso. O mal age assim. Ele começa a agir na mente da pessoa, colocando os dardinhos inflamados, vai descendo ao coração, a pessoa vai se entristecendo, vai dando lugar àquele mal. E ali, né, se nós não, quando nós vamos ver, às vezes é tarde demais, pessoas tiram sua própria vida. Quantos jovens estão se suicidando? Quantas pessoas estão tirando a própria vida? Por quê? Porque são acometidas por este mal. E não é algo carnal, não é contra a pessoa, é algo espiritual. É uma doença da alma. As pessoas precisam de Deus, precisam buscar Jesus para serem curadas. Eu já tive depressão e eu consegui me libertar disso, ser curada quando eu fui para a igreja, quando eu conheci Jesus. Quando uma amiga disse, vamos lá na igreja do meu pai, eu fui. Então eu fui até Jesus. Eu disse sim, naquele momento em que eu fui convidada. E ali Deus começou a fazer uma grande transformação. Eu já havia aceitado Jesus em uma outra situação, mas eu não havia frequentado, eu não estava buscando. Mas depois que esta pessoa foi usada por Deus para me convidar para ir na igreja, quando chegou aquele momento em que eu estava ali, paralisada, tomava uma medicação que me deixava como uma morta-viva. Eu não tinha ânimo para nada, vontade para nada. Eu não sorria. Então, é algo que nós precisamos, sim, vigiar, cuidar, porque às vezes as pessoas estão numa alegria de aparência. No fundo, a alma dela está gritando por ajuda, por socorro. Então comece a observar as atitudes das pessoas que estão ao teu redor, as atitudes dos jovens, dos adolescentes que você tem convívio. Cuide. E não só a depressão, mas são muitas outras coisas. Então nós precisamos ter este entendimento de que estas coisas são espirituais. Aquele que nasce de novo, ele sabe discernir estas coisas. Ele tem esta compreensão de que é um espírito de enfermidade, que é um espírito de tristeza, de que o mal vem e se acomete na vida de pessoas. Por que Jesus, quando vinham pessoas que estavam ali possuídas, né, por espíritos malignos, eles vinham procurar Jesus, os pais viam que os filhos estavam em casa, como aquela mulher que foi procurar Jesus, que a filha estava endemoniada, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, vai que a menina está bem. Por quê? Porque elas foram até Jesus, elas foram libertas daquele mal. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a palavra que liberta. Eu já vi pessoas que se converteram, até mesmo mãe de santo. Elas foram para a igreja, começaram a ouvir a palavra, nunca manifestaram na igreja, porque a verdade as libertou. Conforme elas foram ouvindo a palavra, elas foram entendendo a palavra, entendendo que
aquilo era errado, que aquilo não era de Deus, elas foram sendo libertas daquilo. E são bênçãos, né? Então, pessoas que foram libertas de uma prisão, porque a pessoa cedia o corpo dela para que um demônio descesse e ficasse ali, fazendo ela beber, fazendo ela fumar, fazendo ela dar uns rodopios lá, né? Falar coisas para as pessoas, mentiras muitas vezes para os outros. Então, eu sei porque eu também já participei de tudo isso. Só não incorporei, mas a gente ia tomar uns passe, né? A gente foi ensinado assim, criado assim de uma forma errada, porque foi ensinado assim também, né? Para minha mãe. Então, depois que ela conheceu a verdade, ela se libertou disso, ela anulou maldições que estavam na nossa vida, na nossa família, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento da verdade, que a gente vai até Jesus, a gente sai das trevas e vem para a luz. E quantas pessoas estão nas trevas? Quantas pessoas estão indo a lugares errados, batendo em portas erradas, tentando buscar ajuda, ao invés de ir até Jesus? Quantas pessoas nós falamos do amor de Deus, mas ela prefere ir para outro lado, porque ela acha que é muito cedo. O que vão pensar dela? Aí o que vão dizer de mim se eu virar crente? Pois é, só que estão sofrendo, estão batendo em portas erradas ainda, estão indo em lugares errados ainda. Por quê? Porque tem uma mentalidade totalmente atrofiada e paralisada. Não tem conhecimento da verdade. Pessoas não querem ouvir a verdade. Muitos também não querem sair do pecado. Abandonar o erro são escolhas. Pessoas escolhem a porta larga ao invés da porta estreita. São escolhas que as pessoas fazem. Esse homem escolheu ir até Jesus e a salvação chegou para ele e para a casa dele. Nicodemos abandonou a religiosidade, ele passou por cima de tudo isso e ele foi até Jesus. E ele foi abençoado. Ele saiu de uma cegueira espiritual, que assim muitas pessoas estão, cegas espiritualmente, não fisicamente. E elas não conseguem ver com os olhos espirituais o agir de Deus. Assim como Eliseu, quando ele estava naquele monte, cercado pelos soldados, quando Geazi saiu fora da tenda, que ele viu aquele monte de soldados lá embaixo, o monte cercado, o que ele fez? Meu Senhor! Ele ficou apavorado. E Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que há muito mais aqui em cima conosco do que aqueles que estão lá embaixo. Naquele momento, os olhos do Geazi se abriram. Ele viu milhares ou milhões de carros e cavaleiros de fogo, anjos ao lado de Eliseu. Ele ficou apavorado com o que ele viu, porque os olhos espirituais daquele homem não estavam abertos, por mais que ele estava junto de um homem de Deus aprendendo com Eliseu, mas ele não conseguia ver como Eliseu via. E às vezes é assim. As pessoas que estão do nosso lado não conseguem ver como nós vemos. Se você falar para alguém, né, que a depressão é um espírito de tristeza, ela vai zombar, ela vai rir da tua cara, porque ela não vê como você vê. Mas fique em oração por essa pessoa. Vá falando para ela, vá orando por ela, vá perguntando para ela como é que você está. Você não se sente assim? Você não sente isso? Ela vai dizer: sinto. Então você vai ver que a tua alegria ela vai saindo aos poucos. O ânimo vai saindo. Porque Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é isso que o mal faz. Ele tenta tirar o teu ânimo de viver, o teu ânimo de buscar, o teu ânimo de trabalhar. Você já pensou
Que coisa demoníaca que é isso. Tem pessoas que não tomam banho. Tem pessoas que entram nessa deprê tão profunda que elas não têm ânimo nem de tomar banho mais, de se alimentar, de sair de cima de uma cama. É algo maligno, terrível. Então nós precisamos, sim, orar, vigiar contra essas coisas, que muitas vezes tentam nos acometer e atingir alguém do nosso lado. Então nós que somos espirituais, nós vemos no mundo espiritual. Nós temos esta visão diferenciada das pessoas que ainda são somente carnais, daqueles que são somente criaturas e ainda não se tornaram filhos. Aqueles que não foram até Jesus, aqueles que não aceitaram Jesus e que não fizeram Jesus Senhor das suas vidas, ainda são criaturas. Eles não têm esse discernimento. Eles ainda estão na carne. Mas nós que somos espirituais, e discernimos no espiritual e entendemos que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue e que precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para vencer no dia mau, porque Deus adestra as nossas mãos para a luta, peleja, combate que tenha se levantado. Então é Deus que nos capacita, que nos qualifica, que nos dá as forças e as armas necessárias para combatermos o mal que se levanta na nossa vida. Então, medite nesta palavra, reflita nela e você vai ver o que Deus vai fazer. Peça para que Deus abra os olhos espirituais das pessoas que estão ao teu redor. Peça para Deus te dar sabedoria para falar com ela, discernimento, entendimento, para falar com as pessoas, para que você possa identificar o mal que está na vida das pessoas, para que você possa orar, interceder, para que elas sejam curadas, libertas disso. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o teu Espírito, Pai, se manifeste grandiosamente na vida delas. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que elas aprendam, que elas vão até Ti, que elas possam ir até Jesus como Nicodemos foi, como um dia eu fui e como as demais pessoas estão ouvindo esta palavra também foram. Que elas sejam abençoadas, libertas, que tenham as suas vidas transformadas, que vivam o propósito, que saiam da carnal e passem para o espiritual. Que essas pessoas, Pai, sejam abençoadas verdadeiramente, que elas saiam das trevas e que elas possam vir para a Tua maravilhosa luz, para o reino do Filho, do Teu amor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe grandiosamente a tua vida.